Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula, a presidente do STF, Carmen Lúcia, volta a pedir que a população compreenda as decisões do Judiciário. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a prisão após segunda instância. Ela diz que a execução de uma pena após 4 instâncias é exagero. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Em Portugal, o ministro Gilmar Mendes diz que julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula deve pacificar o país. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se filia ao MDB, partido do presidente Temer. A questão de candidatura, vamos tratar à frente. O momento hoje é a definição partidária. Na Califórnia, a polícia cerca escritório do YouTube após relatos de tiros. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se filiou hoje ao MDB, partido do presidente Michel Temer, e afirmou que ainda não é o momento para discutir uma possível candidatura ao Palácio do Planalto. Os convidados chegaram à sede do partido ao som de um jingle sugestivo. Henrique Meirelles assinou a filiação ao lado do presidente Michel Temer. Queria pedir ao presidente Michel Temer que abonasse a ficha do nosso novo filiado. Meirelles trocou o PSD pelo MDB depois de quase 2 anos no Ministério da Fazenda. Nos bastidores, o gesto é visto como um aceno para uma possível candidatura ao Planalto ou como vice de Michel Temer caso o presidente concorra à reeleição. Henrique Meirelles não confirma nenhuma das hipóteses, pelo menos por enquanto. A questão de candidatura, vamos tratar à frente. O momento hoje é a definição partidária. Além de elogiar o desempenho do novo colega de partido na condução da economia do país, o presidente da República deixou um recado. Viu, Meirelles? Você está habilitado a ocupar qualquer cargo no país. Não tem a menor dúvida disso. Henrique Meirelles continua no Ministério da Fazenda até sexta-feira, véspera do encerramento do prazo para os ministros que queiram disputar as eleições de outubro deixarem os cargos. Eduardo Guardian, secretário executivo da pasta, deve ser confirmado como substituto de Meirelles. O presidente Michel Temer trabalha para conseguir empossar a nova equipe econômica nesta sexta-feira. Guardia é o indicado de Meirelles e ele tem ou tinha sérias resistências no Congresso pela rigidez que costuma impor ao gasto do governo Temer, agora exatamente em época eleitoral, que a gastança tende a aumentar. Temer ainda é candidato à reeleição. Meirelles pode ser seu vice ou substituir Temer num eventual recuo do presidente. Ele tem o compromisso de, na campanha, defender o legado do governo, cujo avanço da economia tem muito a ver com ele mesmo. Na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que justiça que tarda é falha. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, voltou a pedir a compreensão da população. Pelo segundo dia seguido, Carmen Lúcia fez um apelo à população. Ontem ela havia pedido serenidade. Nesta terça, durante a abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça, a presidente do STF pediu compreensão com as decisões do Judiciário em um momento que ela classificou como difícil e turbulento. Que as respostas que estamos dando
sejam rigorosamente cumpridas, qualquer que seja o entendimento, ainda que contrário, de alguém que não se sinta satisfeito com o resultado, mas com a certeza de que estamos trabalhando para fazer com que a Constituição brasileira e a legislação brasileira vigore, ainda que muitas vezes de maneira incompreendida no resultado. No mesmo momento em que a ministra Carmen Lúcia pregava um discurso conciliador, a Procuradora-Geral da República subia o tom. Raquel Dodge voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância durante sessão do Conselho Superior do Ministério Público. O princípio da presunção de inocência é uma garantia pessoal importante em todos os países, é importante também no sistema brasileiro. No entanto, apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Outro a pressionar os ministros do STF foi o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que esteve à frente da maior parte das fases da Operação Lava Jato até o momento. Em uma palestra em Brasília, ele destacou os efeitos em todo o judiciário a partir do resultado do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Qual era a estratégia de defesa? Vamos postergar o julgamento até o último recurso, enquanto isso está correndo prescrição. Nós temos que nos abstrair de pessoas, a gente tem que olhar, são as teses que se colocam e os efeitos disso no sistema penal. As declarações deixam claro a tensão que deve dominar o julgamento desta quarta-feira. A corte está rachada sobre o assunto e a pressão durante a sessão será ainda maior. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estima que cerca de 20 mil manifestantes, favoráveis e contrários ao ex-presidente Lula, acompanhem o julgamento na esplanada dos ministérios. Para evitar confusão, o policiamento será reforçado. Os 2 grupos serão separados por grades e por um cordão de policiais. Além disso, os manifestantes serão revistados ao chegar na esplanada. Qualquer previsão sobre o resultado do julgamento de amanhã é arriscadíssima. Continua valendo a máxima que diz que da cabeça de juiz e da bunda de nenê, a gente nunca sabe o que vai sair. Dos bastidores há todo tipo de especulação, inclusive a sugestão absurda de um tal grande acordo, incluindo um jeito de dar anistia, uma anistia que possa pacificar politicamente o país. Quem pensa nisso, quem propõe isso, parece não ter medido a temperatura de grande parcela da população que está revoltada com o assalto que sofreu. E mais, acabar com a prisão em segunda instância com o carimbo de Lula é abrir as portas das cadeias, liberando todo tipo de bandido e uma ameaça real à Operação Lava Jato. É difícil saber como a população reagirá com a garantia de impunidade num julgamento praticamente só para Lula. A decisão do Supremo, evidentemente, tem de ser respeitada, mas é preciso continuar lutando para passar o Brasil a limpo. Em Portugal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que o julgamento do habeas corpus de Lula é vital para a pacificação do país. Veja com o repórter Peterson Isidoro. O tema do encontro deste ano aborda as transformações provocadas pela globalização na vida social de cada cidadão. Mas nos corredores e em cada conversa, o assunto era um só neste primeiro dia do evento: o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O meu entendimento, que acompanhei a maioria formada então, é de que nós estávamos dando uma autorização para que, a partir da segunda instância, houvesse a prisão, pudesse haver a prisão. Portanto, era um termo de possibilidade. Na prática, o que isso virou? Virou uma ordem de prisão. Gilmar Mendes alertou para que a decisão do STF seja legítima e que não tenha influência externa no resultado do julgamento. Uma corte Suprema, ela não deve estar indiferente ao que ocorre
no mundo externo, né? Ela não pode ter um tipo de autismo institucional, isso é evidente. Agora, se ela se curva a isso que está no mundo externo, ela deixa de ser Corte Suprema. Depois de participar da abertura do fórum, o ministro Gilmar Mendes já está voando de volta ao Brasil. Ele participa nesta quarta-feira da sessão do STF, que vai decidir o futuro do ex-presidente Lula. Antes de sair daqui, porém, ele comentou o abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas de juízes e procuradores de todo o Brasil, entregue no Supremo, pedindo a manutenção da prisão após condenação do réu em segunda instância. Isso é um movimento, é apenas um movimento legítimo. Sim, agora não muda nada. Para o relator do processo, que condenou Lula a 9 anos de prisão e também está em Lisboa participando do evento, o momento é de cautela. Há que ter respeito pela diversidade de opiniões. Isso é fundamental num Estado democrático, onde as pessoas podem ter opinião e fundamentação em diversos sentidos. Isso há de ser respeitado. E também há de ser valorizado a consciência política que a sociedade brasileira vem tomando nos últimos anos. Qual é a importância da decisão do STF amanhã, nesse contexto? Ela é extremamente importante, vital para essa pacificação, que não será de imediato, como já foi dito. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. O ministro Gilmar Mendes se equivoca. Não é hora de pacificar, é hora sim de punir a gatunagem de políticos, agentes públicos e empresários que optaram pelo roubo, pelo crime. O ilustre ministro se equivoca novamente ao afirmar que a condenação de Lula prejudicou a imagem do Brasil. O que prejudica e prejudicou a nossa imagem é a corrupção desenfreada e a impunidade. Não haverá a pacificação sem que o país seja passado a limpo com a aplicação dura da lei. O Brasil não quer e não deve esperar mais. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ainda não respondeu ao ofício da juíza de Brasília que apontou irregularidades na saída de Paulo Maluf do complexo penitenciário da Papuda. A magistrada Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, diz que o político de 86 anos deveria ter sido levado a um hospital público. O deputado ficou 3 dias numa clínica particular. Maluf deveria ainda ter comparecido, segundo a juíza, à Vara de Execuções Penais para ser informado das restrições da prisão domiciliar, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e a permanência em Brasília. Além disso, um laudo pedido pela magistrada diz que o parlamentar poderia cumprir pena na Papuda. Desde sexta-feira da semana passada, Maluf cumpre a pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro em casa, em São Paulo, por decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli. Em nota, a defesa do deputado esclarece que não houve irregularidades na transferência e que, a partir de agora, entende que a Vara de Execuções Penais é a responsável por acompanhar o cumprimento da pena em São Paulo. A juíza Cury reage com a indignação dos que se sentem, digamos, traídos, ludibriados. Não há nenhuma razão para permitir que o deputado Maluf não fosse submetido às leis e regulamentos. Essa é uma história muitíssimo estranha que precisa ser esclarecida. Hora de falar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, hoje eu vou fazer uma pergunta bem rápida, porque eu sei que você está doido para levantar daí para a Avenida Paulista, né? Está rolando uma manifestação por lá, ouvi dizer. Mas olha, antes eu quero saber de você, por que você diz que há uma esquizofrenia teórica naqueles que se opõem à concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula? Boa noite, Amanda. Só para esclarecer, não vou à Paulista, embora o lema que reúne as pessoas lá seja plágio de um texto meu de 2016, né, do dia 9 de fevereiro de 2016, em que eu sintetizei: se você não vai, ela fica. Era um texto em favor de uma manifestação pró-impeachment de Dilma Rousseff. Por quê? Era uma manifestação dirigida a uma casa política, que era a Câmara dos Deputados, que fazia um juízo de admissibilidade política do impeachment. E, portanto, eu entendo que casas políticas estão sujeitas a pressões políticas.
Eu sou aborrecidamente legalista. Se está na lei, ok. Se não está na lei, não pode. Na democracia, se a gente tiver uma tirania, aí quase tudo pode. Por exemplo, ataque terrorista não pode, né? Mesmo numa tirania. Vamos lá. Qual é a esquizofrenia daqueles que, muitos dos que estão nas ruas hoje, e daquele documento que foi enviado ao Supremo? As pessoas não estão dizendo com todas as letras o seguinte: eu quero Lula preso. Tem que dizer isso. Eu quero Lula preso. Não estou pouco me lixando para o que diz o artigo 283 do Código de Processo Penal, ou para o que diz a Constituição. Mas o Supremo decidiu em 2016 que pode haver execução da pena. O Supremo decidiu aquilo num recurso extraordinário que vale para aquele caso. A Constituição continua em vigor. O artigo 283 do Código de Processo Penal continua em vigor. Eu não tenho outro instrumento para conversar com os ouvintes se não for o que diz a lei. Né? Aliás, essa é a minha atuação, essa é a minha trajetória desde que eu estou nessa. Né? É o que diz a lei. Eu pedi o impeachment da Dilma porque ela tinha dado pedalada, porque ela transgrediu a lei. Né? Se não tivesse dado pedalada, infelizmente, eu ia dizer, vamos para o buraco, mas vamos para o buraco com a lei. Né? É assim. Então essas pessoas não estão dizendo aquilo que tem de ser dito. Né? Elas querem a prisão do Lula. Aquele documento não diz isso, aquele documento diz, não podemos voltar atrás da prisão depois da condenação em segunda instância. Bom, então que se votem as ações declaratórias de constitucionalidade que estão lá. Porque aquelas não dizem respeito ao Lula, dizem respeito a todo mundo. Por que é que a Carmen Lúcia não botou isso em votação? Ela não botou isso em votação porque ela queria esse tipo de pressão que está sendo feita agora contra os ministros. Não é? Lamentável, porque é uma pressão feita sobre um tribunal. Tribunal não tem que estar sujeito à pressão. Mas e aquela liminar concedida ao Lula? Foi pressão? Não, foi lei. Se você tem um habeas corpus em julgamento e se o Supremo interrompe o julgamento, você manda prender a pessoa para eventualmente ter de soltá-la daí a 9 dias? Então há uma loucura aí, agora virou assim, se nós prendemos Lula, passaremos a fazer justiça no Brasil. O meu lema, evidentemente, é outro. Vamos fazer justiça no Brasil. Se tiver de prender o Lula nesse meio, que se prenda o Papa, se ele der sopa por aqui e se as leis internacionais permitirem. Né? Mas cumprindo a lei e não descumprindo, como tem sido pedido que está nas ruas, infelizmente. E infelizmente, né, eu vejo as pessoas se organizando, se manifestando para pressionar o tribunal na esperança de mudar voto de ministro. Né? Infelizmente, há ministros estimulando isso também. Né? Reinaldo, boa noite. A pressão sobre Rosa Weber é imensa. E aí surge a pergunta: ela será coerente se disser sim ou se disser não ao habeas corpus? Boa noite, Boris. Vamos lá. A Rosa Weber, coitada, eu não queria estar na pele dela, porque, vamos lá, tudo mais constante, está certo o mapeamento que a gente faz dos votos, né? O Edson Fachin, essa certeza, ele vai dizer não ao habeas corpus do Lula, ele é o primeiro a votar porque ele é o relator. Aí, o telespectador tem que saber, vota-se do mais recente no tribunal para o mais antigo. Aí vota Alexandre de Moraes, tudo indica que votará não ao habeas corpus. Depois vota Roberto Barroso, tudo indica que votará não ao habeas corpus. A quarta a votar é a Rosa Weber, né? E ela pode ser o primeiro voto divergente, né, dos outros 3. Então nós teríamos já 3 votos em favor da prisão e viria ela. Né? Vamos lá. A Rosa, saiu um levantamento recente dizendo que ela negou 57 de 58 pedidos de habeas corpus.
Esses pedidos de habeas corpus foram apresentados à turma. O Supremo, meus queridos, é dividido em 2 turmas. Ela pertence a uma turma de 5 pessoas. Ali, 3 ministros sempre negam habeas corpus. O Edson Fachin, o Luiz Fux e o Roberto Barroso. Se o Mahatma Gandhi entrasse lá com um pedido de habeas corpus, seria negado. Se Jesus Cristo entrasse lá com um pedido de habeas corpus, seria negado. Aliás, nesse caso, primeiro diriam, execute-se a pena, depois a gente pensa no recurso. É uma pena que a pena fosse a crucificação. Não é? Se Rosa votar contra o habeas corpus, ela estará sendo coerente com o que ela faz na turma. Mas se ela votar a favor do habeas corpus, ela estará sendo coerente com o que ela fez no plenário, porque em 2016 ela votou contra a execução provisória da pena. Portanto, essa história de que se ela conceder o habeas corpus, ela estará sendo incoerente, é apenas uma mentira. Ela estará sendo coerente com o voto que ela deu em plenário. Eu sugiro à imprensa como um todo e aos analistas em particular, que antes de fazer afirmações, procurem se inteirar dos fatos. Isso que eu estou jogando aqui é um fato, não é uma opinião. Embora eu ache sim que o habeas corpus deva ser concedido, porque está na Constituição e está no artigo 283 do Código de Processo Penal. A gente pode não gostar disso, eu não gosto, então a gente muda a lei primeiro para não ter de desrespeitá-la, porque senão vira a casa da mãe Joana. Já está a casa da mãe Joana, mas vai ser uma casa da mãe Joana ainda mais bagunçada, porque aí todo mundo vai achar que realmente pode executar a lei segundo a sua vontade. E lei não é assim. E para encerrar, todo mundo está aplaudindo a execução provisória da pena na área penal? Muito bem, atenção, isso vai para o direito administrativo. Os senhores empresários, por exemplo, perderão o direito de recorrer contra multas. E contra prisões também, que muitas vezes são determinadas nessa área. Será que o Brasil fica bom assim? Será que o Brasil fica bom com um sistema administrativo, inclusive, para torquemadas? Né? Em que o empresário não tem direito a recorrer? Uma segunda condenação e ele é obrigado a pagar aquilo que estão pedindo? Né? Eu acho que não. Acabei de ouvir aqui, devolve. Não vou devolver, vou ficar aqui falando. Não, não vou. Beijo para todos, até amanhã. Boa noite, Reinaldo. Até amanhã. As Forças Armadas garantem que reforçaram o patrulhamento nas ruas após os índices de violência aumentarem no Rio de Janeiro. Mas isso parece não incomodar os criminosos. O vídeo gravado por traficantes mostra uma caravana com carros de luxo pelas ruas da Baixada Fluminense ostentando armamento pesado. Enquanto isso, na capital, nossa equipe de reportagem percorreu toda a orla da Zona Sul. Do Leblon a Ipanema, nenhuma viatura, nem sinal dos militares. Só em Copacabana encontramos fuzileiros navais posicionados em frente ao calçadão. A primeira vez que eu veio aqui toda manhã. Eles têm que vir na hora que o bandido está agindo, que é no final de tarde. É no início da noite. No total, 165 militares e 100 guardas municipais foram escalados para reforçar o patrulhamento nas ruas do Rio. Hoje, na Tijuca, Zona Norte, local que registra alto índice de roubos a pedestres, a Polícia do Exército começou a patrulhar a região. O Gabinete de Intervenção Federal também deu início ao processo de reciclagem de policiais militares. Nessa primeira semana, o foco do Exército vai ser a capacitação de instrutores da PM. A princípio, o trabalho se concentra no 14º Batalhão de Bangu, na Zona Oeste, que passou por inspeção no mês passado e deve ser um dos primeiros a ser reestruturado. Hoje, agentes penitenciários realizaram uma vistoria no presídio de Bangu, onde até o fim da manhã foram apreendidos 20 celulares e 2 centrais de rede sem fio para conexão com internet. A ação acontece uma semana após a vistoria das Forças Armadas, que teve resultado considerado fraco. 220 homens saíram do local com apenas um celular apreendido. Um quadro de violência desses não se resolve em poucos dias. Serão necessários alguns bons anos para começar a conter a violência e a criminalidade do Rio de Janeiro. Isso não adianta Forças Armadas,
não adianta conversa mole, isso se houver competência e dinheiro. Uma estudante de 16 anos foi baleada dentro de uma escola estadual na zona leste de São Paulo durante a aula de educação física. O projétil ficou alojado no pé direito da jovem e por pouco não atinge o tendão. Socorrida neste hospital, um raio-x revelou que o ferimento foi provocado por arma de fogo. Os médicos decidiram não retirar a bala para evitar o agravamento da lesão. Os próximos 15 dias serão de observação e a garota ficará afastada da escola, local onde foi baleada. Em depoimento, a professora que socorreu a estudante e a aluna atingida disseram à polícia que estavam participando da aula de educação física quando escutaram o som do que seria um tiro vindo da rua. Os alunos estavam divididos em grupos. Os meninos jogavam futebol na quadra coberta e as meninas vôlei num espaço aberto. De repente, a vítima começou a gritar pedindo ajuda, porque estava sentindo uma forte queimação no pé. Quando tiraram o tênis, é que elas viram a quantidade de sangue e o buraco provocado pelo ferimento à bala. Na hora você sente um alívio por ter sido uma bala no pé, mas te passa uma história na cabeça. E se tivesse sido na cabeça... Na Escola Estadual Santos Amaro da Cruz, na zona leste de São Paulo, ninguém foi autorizado a falar. Em nota, a direção do colégio lamentou o ocorrido e afirmou que vai prestar ajuda à aluna. O autor do disparo é desconhecido. Esta não é a primeira vez que a jovem é vítima de violência. A mãe dela disse que só este ano a filha foi assaltada 3 vezes, 2 na saída do colégio. Não se sinto segura. A minha intenção é verificar um outro colégio para que ela estude, volte a estudar numa região um pouco mais distante, para que ela se sinta, consiga retomar as atividades. Bom, chegou a hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Oi, Gabi, boa noite, tudo bem? Oi, Amanda, boa noite, tudo bom? Oi, Boris, boa noite, tudo bem? Gabi. Ótima noite para você que nos acompanha aí em casa. Olha, gente, hoje já começa a previsão do tempo com aviso meteorológico de atenção para essas áreas aqui em destaque do mapa. Olha só, a gente tem alerta aí para tempestade, de vendaval, de raios e muita chuva entre o Rio de Janeiro, sul de Minas, Goiás e também em áreas aqui do norte, Maranhão, Piauí e Ceará. Então tá dado o alerta aí, viu? Agora, no sul do Brasil, centro-sul aí, a gente tem uma frente fria, uma massa de ar polar, aliás, se aproximando aqui da região. Essa massa de ar polar vai deixar o tempo firme e seco na maior parte da região, embora a gente ainda tenha aí muitas nuvens e instabilidade aqui nessa faixa leste aqui de todo o sul do Brasil e até no litoral de São Paulo, onde podem ocorrer aí chuvas isoladas, tá? E essa mesma massa de ar polar vai derrubar um pouquinho as temperaturas, vai deixar mais amena. Na capital paulista, a gente vai dar um tour por lá, olha só, o tempo fica firme, amanhã a chuva diminui, o sol predomina na maior parte do dia, máxima de 27 graus e mínima de 19. Pela manhã a gente vai ter uma sensação de friozinho ainda. Agora, em Curitiba, temperatura bem mais amena, máxima de 25, mínima de 17, tempo firme, nada de chuva. Já em Florianópolis, Santa Catarina, o tempo fica bastante instável, pode até começar com sol, mas a partir da tarde vem a chuva, máxima de 27 graus. No restante do Brasil, as pancadas de chuva, principalmente de final de tarde, continuam aí em praticamente todo o país, mas a gente vai ter mais áreas aí de tempo firme, seco e com sol nesta quarta-feira, pegando aqui praticamente todo o sul do Brasil, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também entre o norte capixaba aqui, pegando praticamente todo o estado da Bahia, um pedacinho aqui do sul do Piauí. Vamos ver as temperaturas para amanhã, então? Mínima de 21 graus em Recife, com tempo chuvoso, instável, e também mínima de 21 em Salvador, mas em Salvador o tempo fica firme, com muito sol e calor, máxima de 32 graus. Para os cariocas, chuva e máxima de 28 graus. E se ficou alguma dúvida, já sabe, né? É só clicar no portal da Rede TV, lá você encontra outras notícias, informações e ainda tem a previsão do tempo completa que você pode rever. Certo, gente? Eu fico por aqui. Boa noite para vocês. Outono quente por enquanto no Brasil todo, Gabi. Por enquanto. A segunda quinzena a gente já sabe que muda. Obrigada. Tchau, até amanhã. Gente. Boa noite.
Um dia antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal, apoiadores e grupos contrários ao petista organizam protestos em diversas capitais, em diversas cidades do país. No Rio de Janeiro, a concentração de manifestantes acontece na praia de Copacabana e é para lá que a gente vai com o repórter Tony Vendramini. Parece que tem bastante gente por aí, né, Tony? Boa noite. Vamos repetir a ideia. Muita gente compareceu a esse ato aqui em Copacabana, mas boa parte já deixou aqui o local porque a chuva apertou. Os manifestantes fecharam as duas pistas da Avenida Atlântica. Eles trouxeram um caminhão de som, uma bandeira com as cores do Brasil, instalaram aqui um telão e também um boneco inflável do ex-presidente Lula vestido como um presidiário. Os manifestantes pedem a prisão de Lula, que o STF não conceda o habeas corpus preventivo e apoiam a Operação Lava Jato e o juiz federal Sérgio Moro. Há pouco, eles vaiaram os ministros do STF que tinham os nomes citados um a um. A estimativa dos organizadores era que pelo menos 8 mil pessoas comparecessem a esse ato aqui em Copacabana. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. E em Belo Horizonte, as manifestações contra e a favor de Lula se condensam em 2 pontos da cidade. O repórter Rodrigo Cabral tem as informações ao vivo da Praça da Liberdade. Boa noite, Cabral. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Pois é, os manifestantes a favor da prisão do ex-presidente Lula estão reunidos aqui na Praça da Liberdade, zona sul da capital mineira. As pessoas vieram para cá vestidas de verde e amarelo, trouxeram bandeiras do Brasil, faixas, cartazes e pedem que o STF confirme a prisão do ex-presidente, confirme a prisão de condenados em segunda instância. Nem mesmo a chuva que caiu há pouco dispersou os manifestantes. O ato foi organizado pelos movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, os mesmos que organizaram as manifestações que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Perto daqui, a cerca de 1 quilômetro, aproximadamente 50 pessoas fazem uma vigília em defesa do ex-presidente Lula. Essas pessoas seguram velas e mostram cartazes com mensagens de apoio a Lula. O ato foi organizado por partidos de esquerda e centrais sindicais. A Polícia Militar reforça a segurança e as manifestações aqui na capital mineira são pacíficas. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. Muito obrigada, Cabral. Agora temos a repórter Débora Oliveira, que está em São Paulo, na Avenida Paulista, onde também acontecem protestos em pelo menos 2 pontos da avenida, convocados aí por esses grupos, como Vem Pra Rua e o MBL, né, Débora? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Olha, Amanda, na verdade, esses movimentos já se juntaram aqui. É pouca diferença aqui entre os 2 pontos. É um pouco atrás de mim e logo aqui mais na minha frente. Tem muita gente, portanto, eles já se uniram aqui, esses movimentos. A expectativa desses 2 movimentos é que cerca de 110 mil pessoas compareçam aqui. E realmente não para de chegar gente. Muitos vestindo verde e amarelo, gritando palavras de ordem, pedindo pela prisão do Lula. Um movimento que lembra bastante aqueles que aconteceram em março de 2015, quando pediam pelo Fora Dilma. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui hoje. O hino do Brasil já foi cantado também. Tem um grupo aqui de motoqueiros. E agora as notícias internacionais. Na França, o dia foi de greve geral. As paralisações foram lideradas pelos ferroviários. Em Paris, milhares de pessoas protestaram contra a reforma proposta pelo presidente Emmanuel Macron. O governo quer acabar com privilégios da categoria, como emprego vitalício e aposentadoria antecipada. Manifestantes foram presos após atear fogo em latas de lixo e atacar lojas. Na Alemanha, o Ministério Público Estadual pediu a extradição do ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, para a Espanha. O líder catalão foi detido pela polícia alemã no fim do mês passado, quando voltava de uma viagem à Finlândia. A Espanha acusa Puigdemont de rebelião no processo de independência da região autônoma. Ele nega o crime. Poucas horas depois de anunciar um acordo com a ONU para evitar a expulsão de imigrantes africanos ilegais, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou atrás. No Twitter, o premier disse ter reavaliado as vantagens e desvantagens do plano e resolveu cancelá-lo. O acordo permitiria a emissão de vistos temporários para mais de 30 mil imigrantes.
E olha essa história que aconteceu na China e é impressionante. Um homem reencontrou a filha 24 anos depois da menina se perder pelas ruas da cidade de Chengdu. Um exame de DNA pôs fim à angústia interminável de um pai. Quem explica melhor essa história pra gente é o correspondente Marcelo Espíndola. Um reencontro cheio de emoção. Depois de mais de 2 décadas de espera, finalmente Qifeng voltou para casa. Ela havia se separado da família aos 3 anos de idade, num momento de distração dos pais durante o trabalho. A partir daí começou a luta incansável de Wang Minqin e a esposa Liu Dengjin em busca do reencontro com a filha. Se no trabalho a filha foi perdida, no trabalho o pai fortaleceu a esperança de um reencontro. Virou taxista, colocou mensagem no vidro traseiro do carro, distribuiu cartões com informações da filha para cada passageiro e esperava que um dia ela entraria no táxi e esta seria, sem dúvida, a melhor corrida. Depois de tantas tentativas e testes de DNA frustrados, um policial resolveu ajudar e fez um desenho retratando a menina nos dias de hoje. Uma moça chamada Canin ficou chocada quando viu o desenho na internet e entrou em contato com a família. Pela primeira vez, o resultado do exame de DNA deu positivo. Agora casada e mãe de 2 filhos, Canin tem uma nova história para viver e contar. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. E no noroeste da China, um garotinho de 3 anos ficou preso em um vão de 20 centímetros entre 2 casas. Os bombeiros precisaram abrir um buraco na parede para retirar o menino, que estava brincando quando caiu na fresta. O resgate durou cerca de 45 minutos e a criança não teve ferimentos. Na Califórnia, uma mulher abriu fogo, atirou contra os colegas e depois se matou na sede do YouTube. 2 pessoas estão em estado grave. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Era cerca de 1h da tarde, no horário local, quando foram ouvidos disparos de arma de fogo na sede do YouTube, em San Bruno, na região metropolitana de São Francisco. As autoridades policiais responderam rapidamente à ocorrência e evacuaram os prédios. Cerca de 1.000 funcionários estavam no local no momento do incidente. 4 pessoas foram atingidas por disparos e levadas para hospitais. A situação está controlada. Uma mulher é a suspeita de ser a autora dos disparos. De acordo com o chefe da polícia, ela agiu sozinha e se matou no local. O motivo do crime está sendo investigado. O presidente norte-americano Donald Trump elogiou a eficiência das autoridades policiais ao responderem rapidamente à ocorrência. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Os Estados Unidos publicaram uma lista com cerca de 300 produtos chineses alvo de novas tarifas na casa dos 30 ou 50 bilhões de dólares. A taxa aplicada chegaria a 25%. A Casa Branca alega roubo de segredos comerciais, incluindo o software, patentes e outras tecnologias. As tarifas não têm data para entrar em vigor imediatamente. A China é um dos maiores compradores de produtos dos Estados Unidos e já prometeu uma nova retaliação caso as taxas entrem em vigor. Bom, mudando de assunto, vamos falar de esporte no Rede TV News. Tem brasileiro na Libertadores hoje, amanhã e depois. Palmeiras e Lance hoje, Palmeirinha joga hoje. Amanhã, Grêmio e Monasgas, na Arena do Grêmio. O Cruzeiro joga com o Vasco da Gama no Mineirão às 21h45 amanhã. E na quinta-feira o Santos já foi para Buenos Aires enfrentar no Centenário de Quilmes a equipe do Estudiantes. E no São Paulo vai jogar pela Copa do Brasil num lugar onde ele nunca conseguiu uma vitória. Parecia que no Tricolor seria mais uma terça como as outras. O técnico Aguirre chamou a galera para aquela tradicional conversa, o bobinho de todos os dias,
e aquele treino de controle de bola também não faltaram. O presidente Leco apareceu no gramado, até aí nenhuma novidade. O curioso é que ele ficou bravo com a sujeira que os jogadores deixaram no banco. Tentou limpar, pediu ajuda e só depois que estava tudo em ordem ele conseguiu finalmente sentar. A última imagem que conseguimos das atividades que antecedem a partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense foi essa defesa do goleiro Jean, porque depois de 15 minutos de atividade, a imprensa foi convidada a se retirar do CT. Os jornalistas ficaram aqui, ó, do lado de fora. Mais uma vez, o tricolor fechou o treino numa partida decisiva. O problema é que todas as vezes que fez isso neste ano, se deu mal. A estratégia foi utilizada antes da partida contra o Corinthians pelas semifinais do Paulistão. Resultado? O time foi eliminado nos pênaltis. O treinador Dorival Júnior também adotou a postura em algumas partidas do regional e acabou demitido. Mesmo do lado de fora, conseguimos descobrir que a Aguirre vai colocar 3 zagueiros pela primeira vez. Por causa disso, o Rodrigo Caio ganhou a vaga do Petros e o Cueva de Marcos Guilherme. O time que entra em campo é Sidão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Arboleda, Militão e Reinaldo, Jusilei, Lisiero, Nenê, Trellis e Cueva. É bom que a estratégia da escalação dê certo, porque essa de dispensar a imprensa tá dando um azar danado. E na Superliga Feminina de Vôlei, tudo igual. 5 jogos. No ginásio José Liberati, em Osasco, Vôlei Nestlé e Dentil Praia Clube fizeram uma partida pra lá de emocionante. Precisando empatar a série, o Vôlei Nestlé fez um primeiro set equilibrado e fechou a parcial em 31-29. O equilíbrio permaneceu no segundo set. Mais uma vez, as donas da casa levaram a melhor, 27-25. O Dentil pressionou até fechar o terceiro set em 26-24. Mas com o apoio da torcida e ótima partida de Tandara, o Vôlei Nestlé forçou o 5º jogo da série. Eu acredito que esse jogo foi importante, que nos momentos decisivos nós não erramos. Então eu acredito que essa é toda a diferença que faz no jogo. E no sábado, a partir das 3 horas da tarde, você acompanha aqui na Rede TV semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. O Taubaté Funvic, que passou de fase ao vencer o Minas Tênis Clube, terá pela frente o Sada Cruzeiro, pentacampeão da Superliga. Há 2 anos, o mundo conhecia um dos maiores esquemas de ocultação de patrimônio da história. O caso, conhecido como Panama Papers, revelou empresas offshore vinculadas a chefes de Estado e políticos do mundo inteiro. No Brasil, a Rede TV foi a única emissora de televisão a participar do projeto. $11.500.000 documentos. O maior vazamento de informações da história deu origem à investigação dos chamados Panama Papers. Em 2015, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung teve acesso a quase 4 décadas de mensagens, e-mails, comunicados e formulários do escritório panamenho Mossack Fonseca, especializado na abertura de offshores. O volume de informações era tão grande que o diário compartilhou os arquivos com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede em Washington. O consórcio organizou a cobertura. Ainda em 2015, o consórcio permitiu que seus membros tivessem acesso aos documentos. Durante 6 meses, 370 repórteres de 109 redações em 76 países vasculharam os arquivos à procura de nomes de políticos, empresários, artistas, esportistas e de criminosos. No Brasil, esse trabalho coube ao portal UOL, ao jornal O Estado de São Paulo e à Rede TV. Eu considero um marco na história do jornalismo da Rede TV a nossa participação no Panama Papers. A única emissora de televisão brasileira a fazer parte desse consórcio. Mais do que isso, também um marco na história quando o assunto é lavagem de dinheiro internacional, e a ideia é que a gente possa fazer novas alianças, novas parcerias e novos projetos.
Então, eu considero realmente um marco na história do jornalismo da Rede TV. Há exatos 2 anos começou a divulgação mundial do resultado da investigação. Boa tarde. Acaba de ser divulgada uma investigação mundial com documentos da Mossack Fonseca, companhia panamenha especializada em abrir empresas em paraísos fiscais. A série de reportagens revelou detalhes de mais de 214 mil offshores e implicou pessoas de cerca de 200 países e territórios, incluindo 14 chefes ou ex-chefes de Estado. O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson, renunciou. O então premier britânico David Cameron e o presidente argentino Maurício Macri usaram offshores sem que seus eleitores soubessem. Amigos e assessores do presidente russo Vladimir Putin movimentaram secretamente cerca de 2 bilhões de dólares. Os Panama Papers também mostraram offshores de personalidades das artes e do esporte, como o argentino Lionel Messi. A investigação descobriu cerca de 1.700 offshores ligadas a brasileiros ou residentes no Brasil. 107 delas têm relação com pessoas ou empresas envolvidas na Operação Lava Jato. As offshores são empresas abertas em países diferentes daqueles onde seus sócios residem ou atuam. Normalmente elas são criadas em paraísos fiscais, países que dão isenções tributárias às companhias. Abrir uma offshore não é ilegal, mas como elas podem omitir o nome dos proprietários, muitas vezes essas empresas servem para fraudar o fisco no país de origem dos sócios ou para lavar dinheiro. No ano passado, os Panama Papers ganharam o Pulitzer, um dos mais importantes prêmios do jornalismo mundial. Além de desmascarar a estrutura global voltada à ocultação de bens e de capital, a investigação levou a um novo patamar o trabalho colaborativo entre repórteres do mundo todo. Um legado para o jornalismo. E a gente trabalhar em conjunto com jornalistas do mundo inteiro, sem vazamento, de maneira colaborativa um com o outro. Eu acho até que, sem exagero, a gente passou por um patamar de maturidade no jornalismo investigativo no Brasil com a nossa participação no Panama Papers. E o Rede TV News fica por aqui. Mais notícias daqui a pouquinho no Leitura Dinâmica. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.